a ex-esposa encontrou o ex-marido que celebrava o divórcio com a amante, e revelou algo que fez ele se arrepender. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Mariana costumava anotar datas importantes em um caderno florido que guardava na mesinha de cabeceira. Não imaginou que escreveria ali o instante exato em que sua vida inteira estremeceria, uma terça-feira, às 9h17. Nesse momento, ela recolhia roupas no closet quando se deparou com a bolsa de academia de Luiz, esquecida atrás de uma fileira de sapatos bem engraxados. O zíper aberto revelava a camisa que ele supostamente usava na noite anterior, durante uma cirurgia de emergência. Mariana ergueu a peça manchada por um tom de batom carmim, intenso, algo que nenhum cirurgião usaria em uma sala de operação. Diante disso, sentiu o coração acelerar e os dedos tremerem, como se aquele simples achado tivesse o poder de lançar por terra 15 anos de casamento. Ela se lembrou de quando conheceu Luiz, ainda estudante de medicina, sempre pronto a decifrar enigmas clínicos com um brilho nos olhos. Ele era obstinado e prometia grandes feitos. Mariana acreditou que, juntos, formariam uma dupla invencível. Ela, professora dedicada, abriria espaço para o sonho dele de ser um médico renomado. Nos primeiros anos de união, ambos pareciam viver em harmonia, sustentando projetos compartilhados e celebrando cada pequena vitória na residência médica. Ela lembrou do dia em que Luiz contou sobre a promoção que almejava, passaria a integrar o corpo de cirurgiões de um hospital mais prestigioso, saltando etapas graças à sua competência. Ela o abraçou, riu com ele e abriu uma garrafa de vinho para comemorar. Naquela época, tudo indicava um futuro brilhante. O relacionamento fluiu bem até surgirem as primeiras sementes de distanciamento. Luiz passou a trabalhar mais tempo no hospital, justificando sobrecarga profissional. Mariana o apoiava porque pensava que valia a pena, e acreditava que, em breve, eles comemorariam conquistas ainda maiores. Quando decidiram ter filhos, ela interrompeu a carreira para se dedicar à família. A chegada dos gêmeos foi motivo de festa, e a pequena Sofia veio algum tempo depois, iluminando a casa com sua alegria. Mesmo assim, houve períodos em que Mariana chorou no chuveiro, sentindo-se sozinha, pois Luiz dormia no hospital após plantões prolongados. Ela insistiu em acreditar que aquela ausência seria algo temporário, parte do custo que se pagava para ter um dos cirurgiões mais promissores da cidade. Porém, conforme o tempo avançou, Mariana notou mudanças mais sutis e dolorosas. Luiz chegava cada vez mais tarde, dizia ter compromissos de última hora, participava de jantares de que ela nem sabia, e raramente demonstrava o antigo afeto. Se antes ele elogiava por cada refeição caprichada ou pela arrumação impecável da casa, agora apenas balançava a cabeça, concentrado em seu celular. Na esperança de salvar o casamento, ela insistiu em programar pequenas escapadas a lugares românticos, mas ele sempre cancelava sob a justificativa de cirurgias urgentes. A festa surpresa que Mariana organizou quando ele foi nomeado chefe de cirurgia cardíaca terminou em frustração. Luiz a criticou por tê-lo exposto diante do conselho, que, segundo ele, preferia discrição. Naquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes, e ela permaneceu abraçada ao travesseiro, sem entender por que seu gesto de apoio se converteu em motivo de aborrecimento. No dia em que pegou a camisa manchada de batom, Mariana lembrou dos sinais que se acumulavam há meses, como peças de um quebra-cabeça que ela se recusava a montar. Ela baixou o olhar para a mancha vermelho-carmim, e um calafrio percorreu sua espinha. Em seguida, devolveu a camisa à bolsa, como se quisesse manter o vestígio longe da vista até ter forças para encarar a verdade. Ela guardou a peça e foi ao quarto, sentindo um nó crescente na garganta. Passou o restante do dia quase em transe, dedicando-se mecanicamente às tarefas domésticas, mas sem conseguir afastar a imagem daquele batom. Ao anoitecer, depois de colocar as crianças para dormir, Mariana resolveu verificar o telefone de Luiz. Ela sempre acreditou que cada um merecia privacidade, pois desconfiar ou vasculhar seria sinal de insegurança. Contudo, a camisa suja de batom a impulsionou. Precisou confirmar se sua intuição estava certa ou se ainda restava alguma explicação plausível. O celular estava no balcão, e ela o desbloqueou apenas para checar a agenda do dia seguinte. Entretanto, a tela exibiu uma notificação de mensagem: Doutora Fernanda Lins, a noite passada foi incrível, não vejo a hora de te sentir de novo. Quando vai deixá-la? A mão de Mariana tremeu. Então, leu o histórico que se estendia por meses.
fotos, textos íntimos, provocações sobre ela, piadas a respeito de como a coitada ainda tentava salvar um casamento que já acabou. Cada linha penetrava como uma faca em sua alma. No dia seguinte, Luiz acordou cedo e, antes de sair, tomou o café que Mariana preparou. Ela permaneceu calada, engolindo a ânsia de questioná-lo naquele instante. A raiva e a tristeza queimavam dentro dela, mas preferiu esperar as crianças saírem para a escola. Assim que ele partiu, ela entrou no banheiro e vomitou. Ela passou o dia em silêncio, preparando-se mentalmente para o confronto que viria. Quando a noite chegou e as crianças dormiram, Mariana foi até o quarto que compartilhava com Luiz e o encontrou sentado à beira da cama. Aquele ambiente trazia recordações, a intimidade, os carinhos, as vezes em que ele apoiou após vários problemas. Tantas lembranças de dor e superação, agora confrontadas pela traição escancarada. Ela perguntou diretamente se ele se envolvia com Fernanda Lins. Ele não mentiu, confirmou sem hesitar. Mariana sentiu o mundo girar. Tentou exigir explicações, mas Luiz respondeu que não fazia sentido prolongar a conversa. Declarou que desejava o divórcio, que tinha 45 anos e não queria continuar em um casamento que, segundo ele, estava morto havia muito tempo. Ele ainda soltou frases cruéis, dizendo que Mariana apenas assava biscoitos e organizava a casa, enquanto ele salvava vidas e precisava de algo mais digno de seu nível. Mariana não conteve as lágrimas. Quis gritar, mas a voz saiu frágil. Ela perguntou a ele sobre os filhos, sobre o esforço que fez para lhe dar a base familiar que ele sempre pregou querer. Ele apenas disse que ela seria amparada financeiramente e que as crianças se adaptariam. Ele saiu do quarto, deixando-a imersa em uma dor que a impediu de dormir. Ela pensou em tudo que abdicou, no quanto acreditou nele, em como sustentou seus sonhos para que Luiz pudesse construir sua reputação. Aquela noite lhe pareceu um longo pesadelo. Pela manhã, encontrou apenas o cartão de visita do advogado dele na bancada da cozinha. As crianças perguntaram se o pai estaria em casa à noite, e Mariana desconversou, sem condições de revelar o caos que se instalava. Ela decidiu enfrentar a situação. Ligou para Patrícia Amaral, advogada de divórcio recomendada por uma amiga, e marcou um horário para o mesmo dia. Ela precisava entender seus direitos e se proteger. Patrícia a recebeu com um olhar firme e compassivo, avisando que Mariana deveria documentar tudo, finanças, bens, possíveis provas de traição. Instruída, ela foi vasculhar o cofre doméstico naquela mesma noite. O cofre sempre guardou documentos inofensivos, como apólices de seguro, escrituras antigas e algumas joias de família. No entanto, ao analisar recibos e extratos, Mariana notou retiradas vultosas em nomes desconhecidos. Identificou a tal Ribeirinha Holdings, que recebia valores substanciais. Indignada, resolveu ir ao banco perguntar do que se tratava. O gerente, constrangido, confirmou que a empresa era de Luiz, e que parte considerável do dinheiro do casal saía dali para destinos não identificados. Mariana ficou atordoada. Ela passou uma vida inteira confiando em Luiz, enquanto ele movimentava valores expressivos sem qualquer diálogo com ela. Ela levou a documentação até Patrícia, que folheou os papéis, suspeitando de algo ainda maior. Ela mencionou o nome de um ex-colega de Luiz, Dr. Caio Neves, que saiu do Centro Médico Esperança em circunstâncias duvidosas. Para fundamentar o caso, Patrícia achou vital que Mariana falasse com ele. Talvez houvesse algo mais grave que simples traição e desvio de dinheiro. Mariana telefonou várias vezes até finalmente marcar um encontro em um café discreto. Quando Caio apareceu, ela percebeu, pelos olhos cansados dele, que havia segredos pesados a revelar. Ele explicou que trabalhou com Luiz no setor de fertilidade do hospital e notou inconsistências em relatórios. Alguns casais reclamaram de falhas inexplicáveis, mas, ao verificar os prontuários, Caio percebeu manipulações. Ele confrontou o diretor da clínica, Dr. Macedo, que confessou o envolvimento de Luiz. O grande choque surgiu quando Caio afirmou que o esquema incluía substituir o material reprodutivo de certos pacientes, sem consentimento, para manter altas taxas de sucesso e esconder riscos genéticos. Mariana ficou sem ar ao ouvir que seu próprio tratamento de fertilização poderia ter sido manipulado. Ela reagiu dizendo que Luiz queria filhos, que eles tentaram por muito tempo. Contudo, Caio a aconselhou a fazer um teste de DNA nas crianças, explicando que Luiz tem cardiomiopatia hipertrófica, temia passar o gene e optou por usar doadores anônimos.
Atônita, ela deixou o café com um pendrive contendo documentos, relatórios e assinaturas de Luiz. Naquela noite, recolheu amostras de cabelo dos gêmeos, saliva da escova de Sofia e alguns fios do pente de Luiz. Mandou tudo para um laboratório independente, torcendo para que Caio estivesse enganado. As 2 semanas que se seguiram foram agonizantes. Luiz, sem saber do teste de DNA, intensificou ataques por meio de seu advogado, questionando a saúde mental de Mariana e oferecendo acordos irrisórios. Ela continuou de pé, ajudando os gêmeos com a lição de casa, assistindo Sofia em sua aula de piano, sempre tentando sorrir na frente das crianças para não preocupá-las. Quando o resultado finalmente chegou, Mariana optou por receber o laudo por e-mail. Sentou-se na cama do quarto vazio e abriu o arquivo. As palavras eram claras: o suposto pai está excluído como pai biológico das crianças testadas. A probabilidade de paternidade é de 0%. Uma parte de Mariana morreu naquele instante. Mesmo preparada, ela sentiu o choque de constatar que Luiz conduziu cada tentativa de FIV com um propósito oculto, sem permitir que ela ao menos decidisse conscientemente se aceitaria os riscos de transmitir uma doença hereditária. Ele mentiu e a manipulou desde o princípio. Uma cascata de lágrimas percorreu seu rosto, e ela soluçou até os olhos arderem. Porém, após o choque, uma fúria contida emergiu. Secou o rosto, imprimiu várias cópias do laudo e colocou-as em envelopes diferentes, um deles com o timbre do hospital. Lembrou-se de cada palavra cruel que Luiz proferiu, de cada vez em que ela foi ignorada. Percebeu que precisava destruir a imagem intocável que ele cultivava. Ela não permitiria que Luiz saísse impune depois de tantas mentiras. A traição extraconjugal agora parecia apenas a ponta de um enorme iceberg repleto de fraudes. Diante do espelho, enfrentou a si mesma. Notou o olhar cansado, as olheiras profundas, mas enxergou também a semente de uma força que não existia antes. Mesmo devastada, reuniu a pasta de documentos e ensaiou no próprio reflexo o semblante que usaria ao encarar Luiz e suas armações. Se durante 15 anos ele se mostrou a cirurgião brilhante em que tudo fazia pela família, chegará a hora de revelar seu outro lado. A noite caiu silenciosa, mas, pela primeira vez, Mariana sentiu a pequena chama do alívio. Já não estava submersa em ignorância. Sentia, sim, o luto pela vida que acreditou ter. Contudo, com o laudo de DNA e os relatórios em mãos, ganhava um novo propósito: justiça. Deitou-se sabendo que o caminho adiante seria turbulento, com reviravoltas que poderiam abalar não apenas Luiz, mas todo o hospital. Ainda assim, agarrava-se à certeza de que a verdade pesava mais que qualquer fingimento. Permaneceu alguns instantes olhando para o teto, imaginando como explicaria tudo às crianças. Temia o estrago psicológico que isso causaria nos filhos, mas não teria escolha. Precisava protegê-los, e isso significava tirar a máscara de Luiz. Antes de adormecer, apertou as cobertas contra o corpo, com a sensação de que, embora a casa parecesse prestes a desmoronar, ela encontraria os escombros necessários para construir algo mais sólido. Contou as batidas do próprio coração, tentando acalmá-lo, até que adormeceu. E, naquele sono inquieto, terminou o dia em que perdeu as ilusões, mas encontrou a coragem de uma mulher disposta a pôr fim a um castelo de mentiras. Na manhã seguinte, Mariana acordou antes de o despertador tocar. Sentiu um aperto na garganta, mas também notou que a determinação que cultivou na noite anterior parecia ainda mais forte. Precisou respirar fundo ao levantar, pois não queria que os filhos percebessem sua tensão. Passou pela sala e encarou o porta-retratos de Luiz com as crianças. A imagem dele sorrindo e abraçando os gêmeos reavivou a dor que corria em seu peito, mas ela seguiu em frente. Tinha um objetivo claro: expor a verdade que ele insistia em esconder. Ela deixou um bilhete na mesa para Sofia e os gêmeos, avisando que voltaria antes do jantar. Saiu de casa carregando a bolsa com documentos importantes. Ali estavam os extratos bancários que comprovavam as movimentações suspeitas de Luiz para Ribeirinha Holdings, o laudo de DNA que provava a inexistência de parentesco biológico dele com as crianças e outros papéis que poderiam ser decisivos. Dirigiu-se ao escritório de Patrícia Amaral, a advogada que vinha ajudando-a desde o início do processo de divórcio. Patrícia a recebeu com a expressão serena de sempre, embora os olhos demonstrassem preocupação. Ela convidou Mariana a sentar e mostrou algumas cópias de cartas enviadas pelo advogado de Luiz, que acusavam Mariana de instabilidade emocional e a pressionavam para aceitar um acordo desfavorável.
Mariana reprimiu a raiva ao ler aqueles trechos ofensivos. Sabia que precisava manter a calma se desejasse triunfar. O agente Dutra me telefonou ontem à noite, explicou Patrícia, ajustando os óculos. Ele confirmou que temos provas robustas contra Luiz, tanto nas fraudes da clínica de fertilidade quanto nos desvios de dinheiro. Pelo que entendi, o hospital quer resolver isso rapidamente para não comprometer ainda mais a reputação da instituição. Mariana balançou a cabeça em sinal de entendimento. Lembrou-se de como Luiz sempre exaltou o prestígio do Centro Médico Esperança e a importância de manter um padrão de excelência. Pensou no que descobrira junto ao Dr. Caio Neves, quando ele relatou a manipulação de amostras de casais inocentes que acreditavam na transparência do hospital. Aquelas lembranças reforçaram o sentimento de indignação. O baile anual do hospital acontece em poucos dias, recordou Mariana, encarando a advogada. A doutora Helena planeja uma reunião extraordinária do conselho antes desse evento, onde o agente Dutra vai apresentar todas as provas. Só que Luiz não suspeita de nada, pois vive comemorando a premiação de médico do ano. Patrícia concordou. Explicou que, se tudo seguisse como previsto, o impacto público seria inevitável e impediria Luiz de encobrir ou manipular a história. Mariana saiu do escritório com o coração um pouco mais leve, embora ainda sentisse uma tensão enorme diante da perspectiva de expor Luiz no momento em que ele mais alardeava seu suposto sucesso. No fim da tarde, ela foi até um café discreto onde marcou um encontro com Diana, a ex-enfermeira que trabalhou no setor de fertilidade e guardava evidências dos procedimentos adulterados. Diana chegou, cumprimentou Mariana e mostrou alguns prontuários digitalizados. Em cada página, apareciam pedidos de Luiz para alterar protocolos de fertilização, sob a justificativa de otimizar resultados ou a evitar problemas genéticos. O nome de Mariana constava em um desses registros, confirmando que o próprio esperma de Luiz não fora usado em seu tratamento. Tentei denunciar quando ainda trabalhava lá, disse Diana, tomando um gole de café. Mas o Dr. Macedo assegurou que era algo confidencial e que o hospital tinha interesse em manter números impecáveis de sucesso nas FIVS. Quando insisti, insinuaram que seria melhor eu me demitir. Mariana agradeceu pelo esforço de Diana, pois sabia que expor a verdade envolvia riscos. Enquanto saía do café, segurou a pasta contra o peito, sentindo uma mistura de gratidão e revolta. A cada nova prova coletada, confirmava que Luiz não se limitava a uma traição conjugal, ele fazia parte de um esquema que enganava e prejudicava inúmeras pessoas. Em seguida, ela visitou o Dr. Caio Neves no Centro Médico Esperança, usando uma entrada lateral para não despertar a atenção de Luiz ou de outros membros do hospital. Caio a recebeu em uma sala pequena, onde guardava alguns papéis. Parecia ansioso. Está tudo pronto para a apresentação ao conselho, ele avisou, ajeitando algumas folhas sobre a mesa. A doutora Helena convocou o encontro para antes do baile. Ela disse que, se o conselho apoiar, o agente Dutra entrará em cena e chamará a polícia. Mariana suspirou, lembrando-se dos comentários de Luiz sobre seu grande momento no baile. Ele realmente acreditava que seria reconhecido como a estrela do hospital, colhendo aplausos e se exibindo ao lado de Fernanda. A ideia de desmascará-lo em pleno auge trazia a Mariana um prazer agridoce. Ela não queria vingança por si só, mas precisava que todos enxergassem o verdadeiro Luiz, o homem que arruinou sua família e manipulou vidas com frieza. Nos dias que antecederam o baile, ela continuou a agir discretamente. Compareceu a reuniões de mediação do divórcio, onde fingiu que considerava aceitar uma proposta mínima. Luiz sorriu ao interpretar o silêncio dela como fraqueza. Chegou a fazer comentários sarcásticos, dizendo que, em breve, Fernanda se apresentaria aos filhos como a nova parceira dele. Mariana conteve as lágrimas, pois sabia que sua hora chegaria em breve. À noite, ela se recolhia no quarto e relia os documentos, conversando com Patrícia e o agente Dutra por telefone para garantir que todos os detalhes estivessem acertados. Quando chegou o dia do baile anual do Centro Médico Esperança, Mariana vestiu um elegante vestido preto, guardando na bolsa o envelope que continha o laudo de DNA e outros papéis incriminadores. Lembrou-se de como Luiz a ridicularizou numa outra ocasião, chamando-a de a suburbana querendo parecer refinada ao usar a mesma peça. Agora, ela pretendia aparecer sem constrangimento. Olhou-se no espelho, conferindo o penteado. Sentiu um frio na barriga, mas respirou fundo e partiu, decidida a encarar os acontecimentos. No salão do hotel onde o evento se realizaria, lustres de cristal pendiam do teto e arranjos florais decoravam as mesas.
Homens de terno e mulheres em vestidos de gala se movimentavam, conversando e sorrindo. Mariana chegou sozinha. Alguns olhares a seguiram, talvez pela lembrança de quantas vezes ela comparecera a esses eventos pendurada no braço de Luiz. Agora, ela andava a passos firmes, segurando a bolsa com tudo que precisava para derrubar a fachada do ex-marido. Logo identificou Luiz, que conversava ao lado de Fernanda. Ele exibia um sorriso largo, o troféu de médico do ano já à mostra em uma vitrine improvisada. Fernanda usava um vestido vermelho colado ao corpo, rindo de algo que Luiz sussurrava em seu ouvido. Ao ver Mariana, Luiz franziu ligeiramente o senho, mas manteve a falsa cordialidade, como se quisesse demonstrar superioridade. Ao redor, alguns membros do conselho se distribuíam, esperando a solenidade começar. Mariana notou a presença de Caio em um canto discreto, e a doutora Helena se aproximou, avisando que o conselho concordara em receber o agente Dutra antes do anúncio oficial da premiação. Como Luiz estava ocupado cumprimentando colegas, não percebeu o movimento. Quando a cerimônia iniciou, o mestre de cerimônias destacou o trabalho do hospital e chamou a doutora Helena para falar sobre a honra de reconhecer Luiz como a médico do ano. Ela usou palavras cuidadosas, elogiou o aspecto técnico do cirurgião e defendeu a importância da ética. Em seguida, Luiz subiu ao palco sob aplausos. Falou sobre salvar vidas, sobre dedicação extrema aos pacientes, sobre honestidade no exercício da medicina. Mariana ouviu com o peito apertado, lembrando das mentiras e das falsificações de laudos na clínica de fertilidade. No instante em que Luiz desceu do palco, Fernanda o parabenizou com um abraço. Alguns jornalistas presentes registraram o momento, entrevistando sobre seus supostos feitos. Ele se virou para conversar com amigos e diretores, exibindo a segurança de quem se sente invencível. Foi então que Mariana resolveu dar o passo definitivo. Aproximou-se de Luiz, puxando o envelope creme da bolsa. Ele a fitou com um olhar de surpresa impaciente. Mariana, que surpresa! Veio me parabenizar? Ele esboçou um sorriso sarcástico. Sim, ela respondeu, estendendo o envelope. Você merece receber exatamente o que conquistou. Luiz puxou o envelope e o abriu. Ao constatar que era o laudo de DNA, sua expressão mudou de confusão para horror. Fernanda franziu a testa, perguntando o que estava acontecendo. Mariana manteve o tom firme, afirmando que aquilo era a prova de que Luiz não era o pai biológico dos filhos, explicando como ele manipulou procedimentos de fertilização para ocultar a cardiomiopatia que carregava. O silêncio se fez, e algumas pessoas em volta pararam para ouvir. Doutora Helena e alguns membros do conselho se aproximaram, enquanto o agente Dutra surgiu ao lado, exibindo um semblante grave. Mariana não recuou, mostrou trechos de extratos bancários e relatórios da clínica, revelando que Luiz e o Dr. Macedo lucraram com a adulteração de protocolos. Uma mulher, que até então ouvia calada, deixou cair a taça de champanhe de nervoso. Fernanda recuou um passo, pálida, tentando entender se fora também enganada sobre o que Luiz realmente fazia. Você armou isso, sua... Luiz levantou a voz, mas não completou a frase, pois o agente Dutra interrompeu, anunciando formalmente a prisão de Luiz por fraudes médicas e suspeita de crimes financeiros. 2 policiais se aproximaram, trazendo algemas. Luiz tentou esboçar algum protesto, dizendo que era vítima de calúnias, mas o conselho já assistia aos documentos apresentados por Mariana, Caio e Diana. A doutora Helena declarou que o hospital cooperaria com as investigações. Um turbilhão de perguntas ecoou pelos repórteres presentes, registrando tudo. Enquanto conduziam Luiz, algemado, pelo salão, os olhares de espanto dominavam o ambiente. Fernanda sentou-se em uma cadeira próxima, respirando com dificuldade. Alguns colegas de Luiz se afastaram, sem saber como reagir à queda repentina do cirurgião tão estimado. Mariana sentiu as pernas trêmulas, mas permaneceu de cabeça erguida. Em seu íntimo, um misto de dor e alívio se chocava, pois acabava de destruir a imagem daquele que fora seu companheiro por tantos anos. Nos dias seguintes, as manchetes nos jornais destacaram o escândalo: cirurgião renomado preso em baile de gala, fraudes em fertilização no Centro Médico Esperança. O hospital suspendeu Luiz e fechou o setor de fertilidade para investigação. Vários casais procuraram a instituição para rever resultados de seus tratamentos, temendo ter sido vítimas do mesmo golpe. O Dr. Macedo foi afastado, e agentes designados por Dutra examinaram contas e transferências bancárias de Luiz, bloqueando parte de seus bens.
Aproximadamente 6 meses depois, Caio visitou Mariana em sua casa. Anunciou que o hospital formaria um comitê de ética para reformular os procedimentos de reprodução assistida e convidou Mariana a participar, por entenderem que sua experiência como vítima traria um ponto de vista essencial. Ela aceitou com certa relutância, pois não se sentia especialista no campo, mas reconhecia o valor de contribuir para evitar que outras famílias passassem pelo mesmo engano. Na mesma semana, recebeu uma mensagem de Fernanda, pedindo para conversar. No início, pensou em ignorar, mas acabou topando. Marcaram em um restaurante vazio, onde Fernanda explicou que havia se aproximado de Luiz originalmente por vingança, pois responsabilizava o cirurgião pela morte de sua mãe durante um procedimento em que ele agiu com negligência. Só não esperava descobrir um esquema tão extenso de mentiras. Mariana ouviu com empatia limitada, pois compreendia que ambas foram enganadas, cada uma a seu modo. Ao fim, Fernanda saiu pedindo desculpas, e Mariana sentiu certo pesar ao constatar quantas vidas Luiz destruíra. Quando retornou para casa, encontrou os gêmeos fazendo um desenho e Sofia praticando uma coreografia que ela viu em um vídeo. Os três riram ao notar a chegada da mãe. Mariana sorriu, emocionada. Pensou no quanto custou chegar até aquele instante de paz. Por mais que seu mundo tivesse virado ao avesso, ela assegurou uma verdade que ninguém lhe tiraria: amava os filhos incondicionalmente, independentemente de DNA. E agora, além de protegê-los, poderia ajudar o hospital a não cair em armadilhas semelhantes. A cada passo que dava, percebia que a dor da traição não evaporava, mas diminuía, transformada em aprendizado e força. Ainda sentia medo do futuro e lamentava o sofrimento dos filhos, mas carregava a certeza de ter escolhido o único caminho possível, a verdade. E, ao observar as crianças brincando, soube que sua luta valia a pena. Conseguiu renascer após o engano de Luiz, disposta a reconstruir uma história em que não haveria espaço para mentiras que apodrecem qualquer relacionamento ou instituição. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.